Bom dia, eu me chamo Leane e eu declaro que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. E eu faço parte da célula digital da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Ela está situada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E hoje nós estaremos falando sobre o que está bloqueando o seu crescimento. E a nossa base bíblica de hoje é Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 29. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pense, ali nas altas horas, no meio de uma tempestade, aparece Jesus, né? Os discípulos ficaram com medo. Mas aqui essa passagem nos fala o quê? Que Pedro só andou sobre as águas depois que ele saiu da sua zona de conforto. O barco era o limite na vida dele. É assim com você e comigo. Estamos presos aonde? Qual é o barco que está bloqueando o nosso crescimento? Qual é? Qual área da nossa vida? É o nosso barco, é o que está nos bloqueando, é o que nos impede de crescer, né? Às vezes, na sua ou na minha vida, o barco é o desânimo. Porque você lutou e nada mudou. Né? Não conseguiu, você hoje não tem mais forças para você conseguir mudar essa situação. E aí você prefere ficar acomodada no barco, onde é mais cômodo, né? Onde você não precisa rever tudo que você passou e se frustrou. Né? Ou o seu barco é a falta de esperança, né? A frustração, o desânimo, ela é acompanhada pela falta de esperança, pela falta de fé, né? Porque você já não sonha mais, você já não tem objetivos grandes, você já não sonha, né, em ter uma vida melhor, de ter uma casa, de ter um trabalho, de poder ajudar sua família, ou de você crescer para ajudar outras pessoas. Você não projeta mais, você estagnou no barco ali, nesse bloqueio. Esse barco na sua vida é isso, está bloqueando você de conseguir crescer e viver os projetos que Deus tem para sua vida, né? Falta fé, que nem eu falei, para acreditar que Deus pode mudar sim a sua vida. As lutas, as frustrações, as traições de pessoas, né? Que você jamais imaginaria que um dia iriam te trair. Mas foi, né? De você ter buscado, lutado e não ter visto nada acontecer. No meio de tantas frustrações, às vezes, né? De você ter um casamento frustrado, de você não ver mudança no seu casamento, de você não ver o seu filho liberto, transformado, ou você mesmo conseguir viver os planos e os projetos que Deus tem para sua vida, né? Mas você precisa se levantar e você precisa se posicionar diante de Deus no meio desses bloqueios, né? Nós precisamos fazer o quê? Fazer como Pedro, que deu um passo de fé,
né? Ele só andou quando ele saiu do barco. Ele só viveu o sobrenatural de Deus quando ele rompeu com aquilo que bloqueava o seu crescimento. Quem impedia Pedro de viver esse sobrenatural na vida dele? O barco. E ele só andou sobre as águas a partir do momento que ele saiu do barco. Né? Você precisa romper com toda mentira que o diabo sempre diz para você. Sempre está soprando no seu ouvido. Né? Que você não pode, que você não é capaz. Que você precisa se contentar com o que você já tem. Né? Para que você vai querer mais? Tá ótimo o que você tem. Viva com o que você tem. Ou você não vai mudar. Você já tentou várias vezes e você não conseguiu. Então, para que se frustrar novamente? Para que, né, gastar forças de novo? Se contente, porque Deus não tem mais nada para você. Mas lá em Salmos, versículo 40, Salmos, capítulo 40, versículo 5, vai nos dizer: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém é que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. As maravilhas do Senhor, os projetos que o Senhor tem, eles são muitos, são mais do que a gente pode contar. Então não acredite que não há mais nada de novo para a sua vida. Não desista, não desanime, sabe? Saia do barco, rompa com esse bloqueio que está aí pedindo, seja um bloqueio espiritual, emocional, físico, mental na sua vida. Seja às vezes na área da saúde que está te impedindo de falar, não, Deus não é um Deus que cura, não é um Deus que traz, né? Que restaura a tua saúde, isso é mentira. Porque nós servimos um Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele pode todas as coisas. Então creia, saia do barco, viva, se enche de esperança, leia a palavra, se encha do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele vai te direcionar, Ele vai te dando esperança, vai te dando estratégias para você romper, para você andar sobre as águas. Amém? E eu quero te deixar uns recadinhos. De segunda a quinta-feira tem oração no piso superior da igreja, é das 7 às 8 da manhã, o Apóstolo José. E é transmitido pelo canal dele, @Apóstolo José Iracete. Sábado nós vamos ter o seminário de cura às 15 horas com o Apóstolo José. E às 19 horas, na ação jovem, você que é jovem, venha, participe, venha se encher da prova do Senhor. E domingo nós temos 2 grandes cultos, sim, Santa Ceia do Senhor, às 9 da manhã e às 18h30. E é transmitido, amém? Então, se caso você não possa ir presencialmente, assista online, amém? E seja mais que abençoado. Mas venha participar da mesa do Senhor. Venha receber um abraço, venha receber uma oração, direção, venha sentir o abraço da família. E EJM, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Gratidão. Pai. Gratidão, Senhor, gratidão por todos os teus benefícios, Senhor. Gratidão porque o Senhor é um Deus que não nos rejeita. Tu, Senhor, és um Deus que não se esquece de nós, Pai. A tua palavra diz, pode porventura uma mãe esquecer do filho que alimenta ou que amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então o céu não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ele tem contemplado as suas lágrimas, né? Ele tem contemplado o seu dia a dia, a tua busca, os dias difíceis. Então, deposite no Senhor toda a sua confiança. Deposite no Senhor a tua fé, a tua esperança, a convicção. Tenha a esperança dentro de você. Tenha a esperança, a convicção, né, de aguardar coisas boas do Senhor. Fala assim, eu estou aguardando coisas boas da parte do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa.
Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo visite cada um. Senhor, cubra com o sangue de Jesus a vida dessa pessoa, a casa dela, Pai, tudo que leva o nome dela, Senhor. E que o teu Espírito Santo direcione ela. Que o teu Espírito Santo convença cada um a se render ao Senhor, Pai. A se consertar, a desejar o Senhor, a desejar, Pai. Se posicionar e se levantar diante do Senhor, Pai, para viver tudo que o Senhor tem projetado para cada um. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço, Pai, crendo que o Senhor é um Deus, Pai, que ouve as nossas orações. E no tempo determinado, Pai, as coisas vão acontecer. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se o Senhor nos permitir, semana que vem nós estaremos de volta com a nossa célula digital. Terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? E o endereço da igreja, que nem eu falei no início, é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus abençoe a sua vida, guarde você, guarde a sua casa, que os teus pés estejam alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. E nunca se esqueça o quanto que Jesus te ama. O quanto que Jesus te ama. E Ele jamais vai te rejeitar. Amém? Um abraço.